Olá, graça eterna, paz eterna, Igreja Santa, Igreja predestinada, Igreja comprada desde antes da fundação do mundo e comprada lá na cruz pelo precioso sangue de Jesus. Pastor da Fé, Elias Santos, com mais uma ministração do Evangelho da Graça Eterna, do Evangelho da Paz Eterna, do Evangelho do Cristo ressuscitado. Amém, amados? Nosso tema de hoje é no plural, os filhos de Maria, os filhos da irmã Maria, né? Me fizeram uma pergunta, porque catolicismo, né? Fala que Maria é Virgem Maria, e fizeram esta pergunta e eu não sou dono da verdade, mas se está na Bíblia eu creio, amém? Se está na Bíblia eu creio. Então eu vou trazer alguns textos aqui, amém? Falando sobre isto, amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, usa minhas pregas vocais, minha mente, meu coração. Usa-me, Senhor, como porta-voz, como a tua boca, para esse tempo, para a tua igreja, para o teu povo escolhido, predestinado desde antes da fundação do mundo e comprado lá na cruz, teu povo santo, teu povo regenerado, teu povo santificado, justificado por ti. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Amém, amém e amém. Amém, amados? Então, humildemente me fizeram esta pergunta. Pastor da Fé, Elias Santos, por que o catolicismo sempre fala Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, não sei o quê. Então, está na Bíblia, eu creio. Eu sou cristão bíblico. Se não tivesse na Bíblia, eu não cria. Mas está na Bíblia, eu creio. Então, Virgem Maria, se ela tivesse só Jesus, que Jesus foi por obra do Espírito Santo, né? Não teve contato com o homem, nem teve, foi por obra do Espírito Santo. É algo que não se explica, milagre não se explica, né? Porque você olhar hoje, como é que uma mulher, ela tem um filho e continua virgem? Obra do Espírito Santo, sim. Obra de Deus, ela continuou virgem imaculada. Mas depois, a nossa irmã Maria foi agraciada para aquela missão, escolhida para aquela missão. Ela teve sua vida normal, seguiu sua vida normal, frutos da sua vida normal. Ela era noiva de José, então ela casou com José e teve outros filhos. Então ela não é Virgem Maria. Isso é faltar com a verdade. Religião é engano, religião é mentira, religião é prisão na mente. Religião, o catolicismo, um católico, quando ele começa a ler a Bíblia, ele sai do catolicismo, porque ele vai ver que tudo que o catolicismo prega não tem nada a ver com a Bíblia. Tem nada a ver com a Bíblia, né? Eles são tradicionalistas. Eles não creem na Bíblia. Eles são tradição. É aquilo que eles querem fazer. Eles são seita. O catolicismo é uma das piores seitas, porque tem o Papa como se fosse o seu Deus. Tudo que ele disser para eles né? Então é uma seita que escraviza, que aprisiona, que adulterou tudo, né? Escondeu a Bíblia durante muito tempo, né? Então, vamos para o texto. Marcos capítulo 6, versículo 3. Marcos capítulo 3, versículo 6. Está na Bíblia, eu creio. Olha, meu irmão, você tem o direito de discordar. Agora eu fico com a Bíblia. Se você quiser discordar, é um direito teu. Eu te respeito. Só não concordo com você.
Agora eu fico com a Bíblia, olha aqui. Marcos, capítulo, a pergunta foi o quê? Maria é virgem? Claro que não. Maria é a Virgem Maria? Claro que não. Marcos, capítulo 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? Olha aí. Olha aí. Filho de Maria, Tiago, José. Olha, peraí. Calma, perdão. Não é este o carpinteiro? Viram Jesus e disse, não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? Fizeram uma pergunta. E não está aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Então, o que eu quero dizer é que os irmãos de Jesus, não é como a seita católica diz, não porque é primo, não tem nada de primo. A Bíblia não fala primo. Se a Bíblia falasse primo, tudo bem, mas a Bíblia não fala primo, fala irmão. Não é este o carpinteiro, falando com Jesus, não é esse aí que é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? Olha aí. Tem nada aqui de primo, eles não disseram, não é esse o primo, tem nada a ver, vocês estão mentindo, vocês estão faltando com a verdade, né? Vocês enganam quem não quer ler a Bíblia, quem vocês escravizam, porque é a maior prisão da mente. Outro texto, nós lemos Marcos 6, 3, que Maria não é virgem, foi se tivesse parado em Jesus, mas ela teve, está claro aí, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? Com esse texto aqui eu já poderia parar, mas vou trazer outros textos. Mateus, respondendo a nossa irmã, né? Nossa irmã que fez a pergunta, educadamente, se ela fez para mim essa pergunta, porque foi Deus que permitiu, porque não cai uma folha se Deus não permitir. Tem tantos teólogos, tem tantos homens de Deus estudados aí, fala bem, uma boa dicção, e ela fez essa pergunta para mim, e eu humildemente eu estou respondendo. Agora vamos para Mateus capítulo 13, se está na Bíblia eu creio, irmão. Se está na Bíblia eu creio, fora da Bíblia eu não creio, mas está na Bíblia eu creio. Mateus capítulo 13, versículo 55 em diante. Mateus capítulo 13, versículo 55 em diante diz assim, olha. 55 em diante diz assim, olha aí. Não é este o filho do carpinteiro? Não é este o filho do carpinteiro? Uma pergunta. E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos, olha, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Olha aí, vou ler novamente, para não deixar nenhuma dúvida. Viram Jesus novamente e disseram, não é este o filho do carpinteiro? Por que filho do carpinteiro? Porque José era carpinteiro. Por que chama de Jesus filho de José o carpinteiro? Porque José estava noivo com Maria, mas José não teve nada com isso. Agora José apoiou, né? José apoiou, mas José não coabitou com Maria ali, porque filho é quando o homem se casa com a mulher, casamento é homem e mulher, mulher e homem, Deus fez o homem para a mulher e o homem, fechando parênteses, é outra mensagem. Então, ele apoiou, né? Apoiou a sua noiva, que não tinha casado ainda, não tinha coabitado com ela, apoiou e não tinha como ele não apoiar, porque Deus havia predestinado Maria, Deus havia escolhido Maria para esse propósito. Depois Maria ia continuar a sua vida, até Jesus, Maria era Virgem Maria. Depois de Jesus, olha aí, depois de Jesus não é mais Virgem Maria, que ela teve sua vida, sua intimidade, né, sua intimidade com José. Olha aí, não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? 56. Então
Perdão. E não estão entre nós todas as suas irmãs, ainda tinha irmã, todas as suas irmãs, de onde lhe veio, pois, tudo isto? Olha aí. Ainda tinha irmãs, né? Que eu não quero nem entrar nesse, eu só quero frisar mais nos irmãos ali, né? Não quero deixar para outra administração eu falar sobre as irmãs. Né? Olha aí. 56. E não é este, e não estão entre nós todas as suas irmãs, de onde lhe veio, pois tudo isso, olha aí. 2 textos eu citei aí. Vou citar mais um. Mateus capítulo 1, versículo 25. Mateus 1, 25, olha aí. E não a conheceu até que deu à luz. Quem não a conheceu até que deu à luz? José não conheceu, não coabitou, não teve intimidade com Maria. Então Maria, virgem. Virgem por quê? E não, deixa eu marcar aqui, são tudo revelação, Evangelho da Graça é revelação, é dada na hora. E não conheceu até que deu à luz. José não teve intimidade com Maria, até que Maria deu à luz. Depois que Maria deu à luz, a José teve intimidade com Maria, teve outros filhos. Então Maria era virgem. Até o nascimento de Jesus, Maria era virgem. Depois, tem nada de Virgem Maria, isso é mentira. Não adianta. Porque eles não creem na Bíblia, eles preferem crer na tradição deles. Olha aí. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, Jesus, né? Primogênito. E pôs-lhe por nome de Jesus. José não teve intimidade com Maria, até que teve o primogênito por obra do Espírito Santo, a qual o próprio Espírito Santo disse: seu nome vai ser Jesus. Amém? Outro texto, Gálatas, epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, a igreja da galáxia, epístola ou carta, está no mesmo. Gálatas capítulo 1, versículo 19. Gálatas capítulo 1, versículo 19. Gálatas 1, 19. Olha aí, amados. Gálatas capítulo 1, epístola do apóstolo Paulo à igreja de Gálatas, a igreja da galáxia. 1,19 diz assim: e não vi a nenhum outro dos apóstolos, olha, não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Tiago, irmão de Jesus. Aqui não está dizendo primo, não. Aqui não está dizendo primo, não. Vocês enganam, vocês escravizam. Vocês escravizam porque eu creio nisso. Eu creio. Quem crê está aqui. Eu creio que existe uma predestinação. Vocês só escravizam aqueles que não tem nada com Deus. Porque aquele que é filho de Deus, ele não morre aí nessa escravidão, nessa seita maldita, não. Aqueles que é filho de Deus, ele não morre aí, não. Ele vai ler a Bíblia por alguém. Não é fatalidade, não é uma fatalidade, mas vai chegar um momento, como o próprio apóstolo Paulo, ele era religioso de marca maior, ele era chefe de religião, criado, formado ao pé de Gamaliel, mas chegou o momento dele ter um encontro verdadeiro com Cristo, porque Cristo havia predestinado ele antes da fundação do mundo, escolhido, e chegou o momento dele ter um encontro verdadeiro. Então, eu creio que aquele que é predestinado, escolhido, não vai morrer nessa seita maldita, não. Onde faz as pessoas adorar a imagem, em vez de adorar Jesus e adorar a imagem, não vai morrer aí nessa seita maldita, não. Agora, aqueles que não são filhos, o próprio Deus cegou o entendimento, fez com que eles não entendam, que o filho não entende, mas os filhos de verdade, chegou o momento, as escamas vão cair, como foi do apóstolo Paulo. Olha aí que coisa maravilhosa. E não vi nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor, irmão de Jesus. Se é irmão de Jesus, ela não continuou virgem. Então, se está na Bíblia, eu creio. Eu li aí, eu li 4 textos. Mateus capítulo 6, versículo 3,
Comecei com Marcos 6:3, depois Mateus 13, capítulo 13, versículo 55, 56, e Mateus 1:25, e agora, Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, a Igreja da Galáxia, 1:19. Vou voltar para João, leia mais outro texto, João capítulo 2, Jesus não dava tanta ênfase assim a ela, porque ela teve seu chamado, depois seguiu sua vida. João capítulo 2, versículo 4, olha aí. E disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Isso aqui é as bordas de Caná da Galiléia. Acabou o vinho e ela foi lá e falou, Jesus, acabou o vinho. Aí Jesus diz o que aqui? Olha aqui, 2:4. Disse-lhe Jesus, quando ela disse, acabou o vinho. No 3, né? Ela disse, e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, e faltando o vinho, estava no casamento, as bordas ali, aí faltou o vinho. Aí Maria chegou para Jesus e disse-lhe, não tem vinho, acabou o vinho. Verso 4 do capítulo 2. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. 5. E sua mãe, caso Maria, disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Maria entendeu, desde o primeiro momento que o Espírito Santo falou com ela, ela entendeu que ela não ia ser idolatrada, ela não ia ser adorada. Ela ia ter aquela missão, mas ela não ia ser idolatrada, adorada. Ela entendeu. Agora, o catolicismo, a seita herética que distorceu tudo, né? Adora ela como se fosse uma virgem. Não, nós respeitamos, ela teve sua missão, ela foi agraciada, tudo, mas depois ela teve sua vida normal, como qualquer outra mulher, né? A gente pode olhar a Ana. Ana foi mãe de um sacerdote, de um juiz, mas Ana não foi idolatrada. Ana foi mãe de Samuel, sacerdote, juiz, profeta, mas Ana não foi adorada. Deus não mandou. Na Bíblia não está mandando adorar Ana, como também não manda adorar Maria. Respeitada, ela foi agraciada, teve seu tempo, teve seu ministério, mas não manda adorar ela não. Né? Mas a prostituta mãe, ela distorce tudo, né? Ela adultera as palavras, né? Mateus capítulo 12, versículo 50, para encerrarmos, né? Fecharmos aí a pergunta da nossa irmã. Eu não vou dizer o nome dela porque ela não me permitiu dizer o nome dela. Ela fez uma pergunta, ela perguntou, pastor Elias Santos, pastor da fé Elias Santos, eu tenho escutado muito que Maria é virgem. Maria é virgem? Maria continua virgem? Eu estou explicando através da Bíblia, né? Não sou o dono da verdade, mas estou explicando através da Bíblia. Se está na Bíblia, eu creio, né? Espero que satisfaça a minha amada irmã, né? Mateus capítulo 12, fechar aqui, irmãos, fechar com Mateus 12, Mateus capítulo 12, versículo 50, 12:50, olha aí, Mateus capítulo 12, versículo 50, olha aí, 50 diz assim, olha, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe, olha aí, qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu de Deus, esse é meu pai e minha irmã. Amém? Então nós temos que fazer a vontade de Deus, não é de Maria, não é de José, de Benedito, não, isso é heresia, isso é religião. Distancia o homem de Deus, distancia o homem e a mulher do foco. O foco é porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a honra, a ele a glória. Amém? Vamos orar? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Pai querido, te agradecemos, Pai, por ser útil, te agradecemos por ser usado por ti. Nós temos a Bíblia, nós temos o manual do cristão, nós temos o manual do adorador, para ver o que está escrito e o que não está escrito, e pedir a revelação do teu Espírito. Pai, obrigado. Espero que a minha irmã, minha amada irmã, ela
seja edificada com essa mensagem e todos que vão me assistir pela manhã, pela tarde e pela noite. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém, povo santo, povo escolhido de propriedade exclusiva de Deus. Nunca se esqueça, o Cristo ressuscitado te ama e eu também. Graça eterna, paz eterna.